Então vamos lá. Peraí. Era para ir para o próximo slide, não está indo? Peraí. Eu apertei o botão aí. Ah, foi, né? Mudou o slide aí? Mudou. Mudou, Ah, mudou. legal. Então tá funcionando. Vamos lá. Olha, defina pesquisar. O que é pesquisar? Bom, se você perguntar isso para alguém leigo no assunto, ou se você procurar essa definição no dicionário, alguma coisa assim, você vai obter pelo menos, no mínimo, duas respostas diferentes, tá? Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas duas respostas para pesquisar. Então, o que é pesquisa, afinal? Qual é o ponto de partida de uma pesquisa? Então, um TCC é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Mas o ponto de partida de uma pesquisa é sempre uma pergunta, é sempre uma questão, é sempre um problema. Então, para você começar bem o seu TCC, então você precisa definir direitinho qual é a sua pergunta. Tá? Então, todo TCC, toda pesquisa precisa de uma pergunta para ser respondida. É um problema, uma problemática. Tá? Então, é para isso que serve pesquisa, para resolver problemas, para responder perguntas. Então, existe diferença entre, aí que está, aquelas duas definições que eu falei, né? Uma pesquisa escolar, que é simplesmente busca pela informação, e uma pesquisa científica, tá? Então, por exemplo, se você chega assim para os seus alunos, né? Você é um professor, aí você chega para os seus alunos, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o planeta Júpiter. Então, isso não é uma pesquisa científica, né? É uma pesquisa escolar. Eles vão buscar informações, vão pesquisar no Google, vão pesquisar nos livros, vão fazer uma leitura qualquer aí. Né? Eles vão pesquisar qualquer coisa, mas é uma busca simples por informações. Agora, uma pesquisa científica é diferente. Uma pesquisa científica é o que você tem que fazer no seu TCC, tá bom? Então, não é simplesmente buscar no Google para escrever um TCC. Então, vamos exercitar aqui um pouquinho, né? Isso aqui seria, esse slide aqui seria a parte interativa aí da minha plateia, né? Então, como você pesquisaria a partir dessas perguntas? Ó, primeira pergunta, como é Plutão? Pesquise sobre Plutão. Olha que beleza. Como é Plutão? Pesquise sobre Plutão. Uma segunda pergunta, quais são as características detalhadas do planeta Plutão e seus satélites naturais? Ok. Quais são? A pergunta agora é, né? Qual que é a diferença dessas duas perguntas? Qual que é a diferença? Bom, alguém quer participar aí? Alguém quer arriscar aí uma resposta da diferença dessas duas perguntas? Qual parece ser mais genérica? Qual parece ser mais específica? A segunda tá mais específica, né? Que tem Legal. a primeira pergunta é uma pergunta bem superficial, né? Como é Plutão? Você pode definir ele com a cor dele. Pode falar a cor de Plutão. Então, Joia. agora a segunda você tem que detalhar, né? Você tá incrementando elementos para você discutir. Joia. Legal. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, a primeira pergunta, ela está mais parecida com uma pergunta de professor para aluno, né? Pesquise sobre Plutão. Então, os alunos vão buscar na internet uma resposta pronta já. Aliás, essa pergunta sobre Plutão está falando do planeta? Ou será que está falando do ser mitológico, né? O deus grego Plutão, né? O que ele está falando? Depende, então, do contexto, do público-alvo, etc. Né?
Agora a segunda já está bem mais específica, né? Já se caracterizaria mais ou menos como uma pergunta para uma pesquisa científica. Por quê? Porque antes da sonda New Horizons chegar lá, a sonda que a NASA lançou, nós nem sequer tínhamos a resposta para essa pergunta. Não existia uma resposta pronta. Não sabíamos as características detalhadas do planeta Plutão nem dos seus satélites. Tá bom? Então, os cientistas sempre tentam formular uma resposta para responder uma pergunta. E é isso que uma pesquisa científica faz, que é um TCC, que é uma iniciação científica, que é uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, e assim por diante. Então, olha aí, ó o Plutão aí. Vocês estão vendo essa imagem? Essa é a sonda espacial New Horizons, que chegou em Plutão em 15 de julho de 2015 e foi lançada em janeiro de 2006. Okay? Então, existe sempre, pessoal, sempre existe uma questão para ser respondida, tá? Ou sempre existe um problema para resolver, para o qual ainda não temos a resposta. E é isso que vocês vão se aproveitar para fazer o TCC. Tá? Vocês vão procurar uma pergunta, elaborar uma pergunta para responder no seu TCC. Tá? Uma pergunta que ainda precisa de resposta. Não se preocupe, sempre vai existir uma pergunta sem resposta. Mas, para que... Opa, professor. Oi, pode falar. Sim. Fazer uma pergunta meio específica sobre esse satélite aí. Caramba. Pode falar. Não, só estou curioso. Que eu lembro que, não sei se foi numa aula sua, ou sei lá de quem, que falou que usava a gravidade dos planetas para esses satélites chegarem a outros planetas mais longe. Será que tem algum lugar assim onde mostra a chegada disso aí, ou como foi traçado o caminho desse satélite? Tem? Tem. Você vai achar lá no site da NASA, por exemplo, você vai ter. Você vai encontrar a trajetória certinha de qualquer nave espacial que eles lançaram, tá? E realmente, as naves espaciais procuram, essas sondas espaciais procuram economizar combustível usando a gravidade dos planetas. Isso é chamado de efeito estilingue gravitacional, tá? Então, eles passam o mais próximo possível do planeta, mas não a ponto de cair nos planetas, principalmente os gigantes, né? Por exemplo, Júpiter, Saturno. Aí eles passam de raspão nesses planetas e aí eles são jogados, assim, aumentando assim, grandemente a velocidade deles graças à gravidade. Tá bom? Tá, beleza. Legal. Então, vamos lá. Mas para que e por que buscar respostas para uma questão, né? Ou para essa questão do Plutão, por exemplo, né? Para quê, gente? O que vocês acham? Para que e por que buscar resposta sobre Plutão? Para quê saber sobre Plutão? O que vocês me dizem? Vamos ver. Para quê? Boa pergunta, né? Para quê? Para quê? Para que saber? Né? Para que gastar milhões de dólares aí para lançar nave espacial até Plutão para saber lá? Para que e por quê? Para você conseguir montar modelos melhores, né? Modelos explicativos. Só para dar aula melhor? Olha, preocupado com a educação. Não, digo, se você sabe como funciona, por exemplo, o sistema solar perto do Sol, e quanto mais longe você vai conseguindo ter uma melhor explicação de como não só planetas se formam, né, que fazem parte
da formação de uma estrela, mas você pode jogar isso para outras estrelas e, de novo, usar isso como um modelo de referência para o que está longe. Joia. Ver com definição aqui para ampliar. Uhum. Legal. Joia, mais alguém? Beleza, Janas. Ótimo. Então, vocês repararam aí nessa perguntinha, né? Para que e por que preciso buscar respostas para esta questão? Então, anotem essa pergunta aqui, ó, porque para o seu TCC, você vai ter que responder essa pergunta. Você vai elaborar uma pergunta, né, uma questão para o seu TCC, ok? Aí, depois de elaborada a questão para o seu TCC, você vai ter que responder isso aqui, ó. Para que eu preciso saber a resposta, né, para essa questão do meu TCC? Ou por quê? Né? Olha aí, ó. Aí você vai responder assim, ó. Para quê? Né? Eu preciso buscar respostas para essa questão para... Essa resposta que você der são os objetivos específicos do seu TCC. E quando você responder por quê, eu preciso responder a esta pergunta do meu TCC por causa disso, disso, daquilo. Por que isso é importante? Porque Isso é a justificativa do seu TCC. Você vai convencer o seu leitor que a pesquisa que você está fazendo é importante. É o porquê, é a justificativa. Tá? Bom, agora, de um modo geral, né? Toda pesquisa científica tem dois objetivos: satisfazer a curiosidade humana ou resolver um problema qualquer. Tá? É para isso que serve uma pesquisa científica. E aí abre um leque enorme, né? Então, quando a pesquisa científica tem o simples objetivo principal de satisfazer a curiosidade humana, nós chamamos isso de pesquisa básica. Né? Então, por exemplo, descobrir sobre Plutão. Não foi investido, não foi feito um alto investimento para pesquisar sobre Plutão porque existia um problema específico para ser resolvido. Não, é basicamente para resolver a curiosidade humana. Então, isso é pesquisa básica. Lógico que futuramente isso pode ser aproveitado para muita coisa para a sociedade. Né? Bom, agora, quando uma pesquisa é realizada com o objetivo direto de resolver um problema específico, então a gente chama isso de pesquisa aplicada. Tá? Então, por exemplo, doença. Né? Então, os cientistas pesquisam sobre a cura do Covid-19. Então, isso não é satisfazer curiosidade humana. Essa pesquisa é uma pesquisa aplicada, tá? Para resolver um problema. Tá bom? Então, é essa a diferença. Bom, aí Viu, ter professor? exemplos de... Sim, pois não? Só uma dúvida meio, Claro. digamos, pontual. Eu já ouvi falar em objetivo geral da pesquisa e objetivo específico. Qual Legal. que, qual que é a diferença entre as duas coisas? Que eu me confundo um pouco. Joia. Vou chegar lá. Nos últimos slides eu vou explicar melhor isso daí, mas respondendo assim de imediato, mais superficialmente sua pergunta, é o seguinte: o objetivo geral, como o próprio nome diz, né? Você vai escrever o que você quer com a sua pesquisa, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar com sua pesquisa? Ou seja, é praticamente a sua, vamos dizer assim, é o caminho, né, que você vai traçar para chegar até lá, no seu destino final. Tá? E os objetivos específicos seriam, então, como se fossem as paradas, né? Apertei o botão errado. Seriam os estágios em que sua pesquisa vai galgar para chegar até o seu objetivo final.
Tá? Imagina sua pesquisa como uma trajetória, uma viagem, né? O seu objetivo geral é o destino, e o objetivo específico são as paradas no caminho. O objetivo específico seriam os degraus de uma escada. Mais ou menos isso. Isso, pode ser. Legal, melhor ainda. Beleza. Olha, Não, entendi. entendeu? Tudo bem. Obrigado, professor. Pode continuar. Legal. Olha, pessoal, o Zoom já avisou aqui que a gente tem 10 minutinhos. Depois eu vou mandar um novo link, tá bom? Beleza. Tá. Então, vamos aí. Vamos a alguns exemplos de questões de pesquisas. Ó, por exemplo, como curar o câncer? Qual é a vacina para a dengue? Quais são as características detalhadas do universo? Como melhorar a educação brasileira? Como ensinar astronomia? O que é a matéria escura? Como funciona detalhadamente o cérebro humano? Como o homem pode entender a mulher? Ou vice-versa? Você conseguiu responder essas perguntas? Será que existe resposta definitiva para cada uma dessas perguntas? Ah, não tem. Não tem, não tem. Pois é, então, o que precisamos fazer para encontrar a resposta definitiva? Bom, por enquanto só dar... pesquisa, Aí, ó. Só, por enquanto, respostas provisórias, né? Possíveis respostas ou hipóteses. Tá? Então, uma hipótese é uma resposta provisória que você apresenta na sua pesquisa. Geralmente, as hipóteses são mais exigidas durante um doutorado, tá? Mas nem sempre, depende muito do tipo de pesquisa, tá? Então, lembre-se, há sempre uma questão a ser respondida, ou sempre existe um problema para ser resolvido, para o qual ainda não temos a resposta. Principalmente na área de educação, né? Agora, outra pergunta. Como eu vou responder a minha questão de pesquisa do meu TCC? Como? Então, você vai fazer... Isso é geralmente, você faz isso. Você primeiro vai fazer uma observação, você vai realizar observações, você vai registrar dados, você vai analisar esses dados, você vai refletir sobre essa análise, vai pensar sobre ela, e vai apresentar os resultados obtidos a partir desta análise. E vai tirar conclusões disso. Ok? Esse é o passo geral, né? É um método aí geral de uma pesquisa científica. Segue mais ou menos aí o que vocês já estão acostumados com as aulas de lab. Né? Mas qual é o trabalho do pesquisador, pessoal? Qual que é o seu trabalho quando for fazer o seu TCC? Enquanto você for fazer o seu TCC, enquanto você estiver fazendo o seu TCC, você é um pesquisador. E o trabalho do pesquisador é buscar respostas. Tá? Buscar respostas. Vamos dar um exemplo aqui? Um trabalho de um pesquisador. Eu quero pesquisar sobre uma máquina de refrigerante. Legal, né? Essa é a minha pesquisa. Quero pesquisar. Vamos escrever aqui uma estrutura de um TCC, tá? A partir dessa pesquisa para entender uma máquina de refrigerante. E essa estrutura de TCC que a gente apresentar aqui para essa máquina de refrigerante é a mesma estrutura para qualquer pesquisa de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, tá? Então, é uma máquina de refrigerante. Olha, eu tenho que responder primeiro o quê? Né? O que eu quero pesquisar? O que eu quero buscar? Quais respostas eu quero obter? O que é que eu quero? Ora, eu quero saber ou pesquisar
como funciona uma máquina de refrigerante. Então, esse é meu tema de pesquisa. Tá? Então, qual é o tema de pesquisa nesse caso? É o funcionamento de uma máquina de refrigerante. Então, no seu TCC, você vai ter que responder essa pergunta. O quê? Ou seja, qual é meu tema de pesquisa? O que eu quero pesquisar no meu TCC? Tá? Então, vamos lá. Lembra que uma pesquisa precisa ter uma questão, né? Uma questão, uma problematização, uma pergunta para ser respondida. Nesse caso aí da máquina, o que vocês acham? Que pergunta, que questão de TCC a gente podia fazer aí para esse tema de pesquisa? Vamos ver. De uma máquina de refrigerante? Hã? Não, eu tô só pensando, porque esse tema é muito. Surgiu assim De uma, meio do nada. é de uma complexidade extrema, né? Então, eu Isso, não consigo abstrair. Não, tá muito difícil. É foda mesmo. A questão de semiótica, de escolha de cores e de como você pode fazer o frontal dela para atrair mais pessoas. Ou fazer ele ter Só mais porque vontade e tal. só porque ele fez faculdade de artes, viu? Como Mas funciona o veja, mecanismo da moeda para descer a latinha? É engenharia. aí a engenharia. Ok, mas lembra que o tema da pesquisa, o Jonas falou da parte artística, né? O Murilo, né, ele falou do mecanismo da moeda, de coleta de dinheiro. Lembra? Qual é o tema da minha pesquisa? Por isso que a questão precisa estar relacionada ao tema. O tema tem relação com a parte de chamar clientes, por exemplo, com marketing, com artes? Qual que é o tema? O tema é sobre como funciona a máquina, é a parte mecânica da máquina. Funcionamento nesse caso, né? Certo. Isso. Agora, se eu tivesse colocado no tema de pesquisa, funcionamento da atração de pessoas, né, para usar uma máquina de refrigerante, né? Aí caberia bem a questão do Jonas ali. Poderia ser Sim. algo parecido com como podemos atrair mais pessoas para. Não, mas aí seria uma pergunta daí, né? Tomar não. Esquece. Isso. Como poderíamos atrair mais pessoas para comprar mais refrigerantes, né? Aí a questão do Jonas seria relacionado mesmo com a visual, artístico e tal, né? Mas nesse caso, o tema de pesquisa é entender como funciona lá dentro o negócio, né? E o mecanismo da moedinha é apenas uma parte de todo o mecanismo maior, né? Então, uma boa questão de pesquisa seria essa. Simples assim. Como esta máquina funciona? Aí. Entenderam? Não precisa complicar. Bom, pessoal, só um detalhezinho. Nosso tempo está menos de 1 minuto. Daqui a pouco eu vou mandar mais um link, tá bom? Beleza. Tá? Até E já, menos pessoal. um. Não desiste não, hein? Não desiste não. A few moments later. Então vamos lá, continuando. Ok, então o tema da pesquisa era funcionamento de uma máquina de refrigerante. A questão da pesquisa ficou assim: como esta máquina funciona? Ou como é o funcionamento de uma máquina de refrigerante? Né? É isso aí. Agora, para quê? Lembra? Para que eu quero fazer essa pesquisa? Para que eu quero saber como funciona uma máquina de refrigerante? O que vocês acham? Alguém quer arriscar uma resposta aí? Para quê? Para você construir uma máquina, consertar uma máquina,
Legal. Isso aí. Recuperar uma moeda que você perdeu na máquina. Saber burlar o Pegar sistema. burlar o sistema, conseguir um refrigerante sem moeda. Provavelmente, se você pedir financiamento da sua pesquisa e colocar o para quê, né? Que é para pegar, burlar o sistema e pegar todo o dinheiro dentro da máquina, você não vai receber o financiamento, né? Bom, então, para quê? É o que vocês responderam, olha lá. Viu? Vocês já estão ficando bom nisso, ó. Para conhecer a máquina melhor e seu funcionamento. Então, isso é o objetivo da pesquisa, tá? Faz parte dos objetivos. Quando você responde para quê? Objetivos. São os objetivos. Agora, por que eu quero saber o funcionamento da máquina? Ora, porque podemos construir outra, podemos aplicar em outros contextos, por exemplo, criar uma máquina parecida com essa, mas para salgadinhos, ou simplesmente para satisfazer nossa curiosidade, né? Mas precisa ser uma justificativa mais válida, né? Uma justificativa que convença o seu leitor ou o órgão que vai investir em você. Se você buscar financiamento para sua pesquisa, você precisa justificar a ponto dele acreditar que a sua pesquisa é importante para você receber a verba. Bom, possíveis hipóteses, né? Para sua pergunta. Qual era a sua pergunta de pesquisa? Como esta máquina funciona? Então, aí você vai criar, primeiro, algumas hipóteses, porque ainda você não sabe como ela funciona. Quais são algumas possíveis respostas? Respostas provisórias sobre o funcionamento dessa máquina. Não sei. Cada um pode dar uma. Alguém arrisca alguma aí? Você coloca uma moeda dentro da máquina, o anão que está dentro dela pega a moeda, vê o refri que você pediu e joga a latinha pelo buraco. Renan, eu devo dizer a você que você deve ter lido meus slides antes. Não, não é possível. Não. Perfeito. Pera aí. Não. Renan, você está de parabéns. Não. Essa hipótese é semelhante ou exatamente igual à minha. Né? Então, será que essa resposta... Você não está acreditando, né? Ai, não, é demais. Prossiga. Pois é. A hipótese... É possível essa hipótese? Gente, qualquer resposta de uma pergunta científica, de uma pesquisa científica, qualquer resposta pode permanecer aquela como sendo aceita por muito tempo até que alguém prove o contrário. Tá? Então, pessoal, o anão pode ser a resposta certa até que ninguém abra a máquina e prove o contrário. Portanto, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer para continuar com a minha pesquisa? Como eu vou pesquisar o funcionamento da máquina de refrigerante? Tá? Então, o como vai ser minha pesquisa é o subitem que você vai escrever lá no seu TCC, metodologia da pesquisa. É o como você vai desenvolver sua pesquisa. Mas antes de você desenvolver qualquer pesquisa, você precisa buscar qualquer informação existente ou publicada até hoje. Então, se você quer saber o funcionamento da máquina de refrigerante, você precisa buscar informações sobre ela, tudo que foi publicado sobre a máquina. Onde você vai buscar essas informações? Em manuais, em livros,
em publicações, ou seja, é um levantamento bibliográfico que você vai fazer. Você vai buscar a teoria por trás disso, uma fundamentação teórica de tudo que já existe sobre o tema da sua pesquisa, o tema do seu TCC. Você vai procurar artigos, publicações sobre o tema da sua pesquisa. Tá? Agora, como você vai fazer sua pesquisa? Onde você vai fazer sua pesquisa? Com quem você vai fazer sua pesquisa? Quando você vai fazer sua pesquisa? E quanto dinheiro você vai gastar para fazer sua pesquisa? Tudo isso está na metodologia. Tá? Então, você vai observar a máquina por um tempo, você vai acompanhar o funcionamento dela por um tempo. Quanto tempo? Põe na metodologia. Você vai registrar os dados, quantas pessoas usam a máquina, quanto de moeda que cabe nela antes dela dar problema, dizer que o cofrinho dela está cheio. Você vai abrir a máquina, você pode abrir a máquina, tem que pedir autorização para abrir a máquina. Que modelo de autorização é essa? Quanto vai custar para a Pepsi te autorizar a abrir a máquina? Como que você vai estudar o funcionamento da máquina? Você vai registrar pecinha por pecinha quando você abrir a máquina? Como que você vai analisar esses dados todos? Tudo isso vai na metodologia. E aí, depois que você faz tudo, a análise dos dados, você vai chegar a conclusões e respostas. E você vai ter que escrever esses resultados de um modo bem claro. É o item do TCC que se chama resultados. E, por fim, você vai apresentar o seu TCC para mais pessoas. Para quem? Para uma banca de TCC, no final. Ou, se o TCC for muito bom, você pode submeter ele para um congresso científico. Você pode submeter para uma revista científica. Então, os mestrados, os doutorados, apresentam em congressos, junto com outros cientistas. Ou seja, é o momento da socialização científica. Por quê? Porque pode ser que alguém lá também esteja fazendo uma pesquisa parecida e pode te criticar, te ajudar a melhorar, ou ele pode aprender com a sua pesquisa, e vice-versa. Então, é muito importante esse debate, essa discussão, essa briga, entre aspas, entre os cientistas. E aí você vai ver que dentro da máquina de refrigerante não existe um anão, mas um complexo intrincado de peças e fiações ali, mecanismo complexo que precisa ser estudado. Bom, então, o que é ciência, afinal? Se a gente pedir para alguém desenhar e descrever o cientista, o que você acha que a maioria das pessoas vai desenhar? O que vocês acham? Um cabeludinho, um cara de cabelo bagunçado com jaleco. E com óculos assim, cabelo branco. Legal. Estou vendo que vocês viram meus slides antes? Olha lá. É isso aí, Murilo. Cabelo bagunçado, jaleco branco. Só o cabelo branco que eu falei não é, né? Laranjinha, mas é esse estilo, cientista maluco, né? É isso aí. Eu achei um cabelo laranja para combinar com o meu. Apesar que o meu já está ficando já mais branco do que laranja. Já. Bom, mas o cientista, a gente sabe que não é assim, né? O cientista, esse é o estereótipo de um cientista. O cientista é isso aí, ó. Aluno de graduação, que vai fazer TCC, que vai fazer iniciação científica, aluno de pós-graduação, professores, são cientistas, quando fazem pesquisas, são cientistas. Então, o que é a ciência? Ciência não possui respostas definitivas para nada. O que existe na ciência são explicações temporárias, são o que Thomas Kuhn chamaria de paradigmas vigentes, são explicações que estão vigorando por enquanto. A ciência desenvolve teorias e que elas ficam sendo as explicações aceitas, mas que podem mudar no futuro, quando aparecerem novas teorias.
ou novas explicações que expliquem melhor. Então, o conhecimento científico não é rígido e não é permanente. O conhecimento científico é mutável e continuamente construído por seres humanos comuns como nós, né? Nada de especial. Então, são pessoas, cientistas. A construção do conhecimento científico, então, como se dá? Com equipamentos, com métodos, com técnicas, com uma equipe. Onde se dá? Em laboratórios, em escolas, em universidades, nas ruas, em fazendas, em hospitais, em observatórios. Quem desenvolve pesquisa? Cientistas, docentes de universidades, alunos de mestrado e doutorado, alunos da graduação, aí entra vocês, né? TCC, ou por iniciação científica. Pessoas, animais são envolvidos em pesquisas, órgãos de fomentos, investidores. Estes são os personagens de pesquisas. E quando a pesquisa acontece, principalmente a construção do conhecimento científico, né, acontece principalmente em congressos e na publicação de periódicos. Né? Ora, quais são as ciências? Quais são os campos existentes para as pesquisas? Então, a ciência está dividida em exatas, biológicas, humanas, tal. Ora, onde nós nos encontramos, é muito importante essa localização. Para quem está fazendo licenciatura em física, que é o nosso caso, então nós, professores, né, que é a licenciatura, então nós nos enquadramos em qual área? Vamos lá na CAPES, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES, que é o órgão brasileiro que faz essa designação, né, essa separação de áreas da ciência. Então, nós, na licenciatura em Física, estamos dentro da área ensino, e não dentro da área física, como muitos podem achar. Então, se você tem que fazer um TCC de bacharelado em física, então a sua área do seu TCC é física, é a área de exatas, subárea física. Se você vai fazer um TCC da licenciatura em física, a sua grande área é ensino e subárea ensino de física. Tá? Tá bem claro isso? Sim? Beleza. Então, se você for fazer um TCC de astronomia, então, ensino de astronomia. Mas a grande área é ensino, tá bom? Qualquer coisa é só entrar lá no site da CAPES. Ok. Temos acesso à produção dos cientistas? Os resultados das pesquisas chegam até a escola? Como? Será que são notícias de jornal, revistas, em bancas? Olha, sinto muito em dizer, mas a mídia, infelizmente, apresenta a produção dos cientistas de um modo muito distorcido. Então, não vou dizer aqui, não vamos aceitar, né, por enquanto, pelo menos assim, do ponto de vista mais rigoroso, que a fonte para a gente conhecer produção de cientistas seja revista super interessante, revista Galileu, notícia de jornal. Não, isso aí nós não vamos considerar como fonte bibliográfica, tá? Nós vamos considerar como fonte bibliográfica para nós encontrarmos os resultados de pesquisas científicas, os periódicos e que são as revistas, né, científicas, revistas acadêmicas e as atas dos congressos científicos, tá bom? Então, temos aqui vários exemplos, tá bom? Nós vamos ver mais para frente alguns. Pessoal, eu estou indo rápido demais ou tá bom assim? Tá bom. Tá bom, professor. Tá, beleza. Então, vamos lá. Pegamos aí uma pessoa que está dando aula. Então, é uma professora, né? Se ela é uma professora, então ela é da área de ensino.
Então, ela vai fazer uma pesquisa, uma professora fazendo uma pesquisa na área de ensino de alguma coisa. Então, os professores podem ser cientistas? Podem desenvolver pesquisa. Você pode produzir conhecimento científico? Sim, você pode produzir conhecimento científico a partir de um bom TCC, de uma boa iniciação científica. Você pode apresentar trabalho em congresso? Sim, você pode. O seu TCC, você pode pegar ele e submeter para um congresso científico. E se ele for aceito, ele vai ser analisado primeiro, né? Vai ser avaliado. Se ele for aceito, você vai lá apresentar o seu TCC num congresso científico. Você pode publicar numa revista? Sim, você pode pegar o seu TCC, transformar ele num artigo científico, né, e submeter para uma revista. Vai ser analisado, vai ser avaliado, vai pedir para corrigir algumas coisas, você corrige e reenvia, e seu artigo pode ser publicado. Você pode socializar, então, sua experiência de sala de aula em congressos e artigos? Também pode. Também pode. Então, a pergunta é, o que você pesquisaria no seu TCC? Vai pensando aí. Então, agora é importante a gente saber diferenciar uma coisa. Você pode, então, publicar um relato de experiência que não necessariamente é uma pesquisa científica, tá? Por exemplo, você vai relatar uma experiência de sala de aula. Você vai dar uma aula sobre um tema qualquer e você vai relatar a reação dos alunos, ou vai relatar a avaliação deles, ou o que realmente eles aprenderam, o que eles não aprenderam. Você vai descrever. Então, descrever uma situação de ensino não é necessariamente uma pesquisa em ensino, é um relato de experiência. Então, congressos científicos da área de educação e revistas, algumas revistas da área de educação, aceitam que você publique relatos de experiência, que não sejam necessariamente uma pesquisa com análise, coleta e reflexão de dados, tá? Então, vamos definir isso. O que você vai fazer, então, no seu TCC, pelo fato de você estar na licenciatura, não é uma pesquisa na área de física, né? Não é uma pesquisa na área de astronomia, mas sim uma pesquisa na área de ensino de física, né? Ensino, você vai fazer uma pesquisa sobre o ensino de astronomia. Bom, algum exemplo aqui de alguma revista da área de educação, de ensino, de alguma coisa? Bom, na área de ensino de física tem a Revista Brasileira de Ensino de Física, tem o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e muitas outras. Na área de astronomia, só temos uma revista brasileira, que é a RELEA, que é a Revista Latino-Americana de Educação e Astronomia, tá? Mas não importa a revista que você pegue, não importa o artigo que você pegue, você vai ver que todo artigo tem semelhança estética. Ou seja, quase todo artigo tem a mesma estrutura, né? Por quê? Porque todo artigo científico tem que obedecer uma norma, uma normatização da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? A ABNT. Ah, então, a ABNT estabelece regras para você fazer referências bibliográficas, né? No final do seu TCC, você tem que fazer referências bibliográficas. Geralmente é assim, é o sobrenome, tudo em caixa alta, né? Tudo em maiúscula, vírgula. Os nomes, né? Os primeiros nomes do autor, às vezes abreviado, às vezes por extenso, ponto. Aí vem o título da obra, aí esse título tem que ser destacado em negrito. Depois, ponto. A edição, se houver, se for primeira edição, não precisa colocar, ponto. O local,
Então, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aí vem 2 pontos, aí vem o nome da editora, vírgula, o ano. Né? Aí no slide está escrito data, mas é ano. Ponto final. Isso para livro. Tá? Então, é um exemplo de uma norma da BNT para referenciar livros. Ok? Agora, tem o jeito certo da BNT para referenciar, para você escrever nas referências. Artigo é de um jeito, artigo de jornal é de outro, se for online é de outro jeito, se for capítulo de livro é de outro, se for um trabalho publicado nas datas de evento é de outro jeito que faz a referência. Então tem vários jeitos diferentes de fazer referência. Né? Vou pegar aqui 2 livros muito famosos, né? Todo mundo conhece esses livros. Né? Aliás, eu já aproveito aqui fazer a propaganda. Sim, um detalhe, né? Lembrando que quem adquirir qualquer um desses livros já pode se considerar aprovado na disciplina. Só que não, é brincadeira, viu? Está sendo gravada, corta essa parte. Tá bom? Então, vamos lá, os livros. Como você referenciaria, né? Como você escreveria a referência desses livros? Seria a parte interativa, mas para a gente ganhar tempo, vamos lá, já vou apresentar a resposta aqui, ó. Primeiro livrinho ali, ó, o livrinho Aprendendo a Ler o Céu. É o sobrenome, né? Lang, tudo em maiúsculo. Escrevam o sobrenome certo, por favor. Andam escrevendo por aí, citando, né, os meus trabalhos, escrevendo errado no sobrenome, aí eu perco pontuação aí nas citações, né? O Google Acadêmico, né, o índice de citações, né, fica baixo, porque o pessoal erra meu sobrenome, então aí não conta pontos, né? Então, Lang, R, aí o nome do livro, mas perceba o seguinte, pessoal, ó, o nome do livro inteiro é Aprendendo a Ler o Céu, 2 pontos, pequeno guia prático para astronomia observacional. Note que o negrito, ele tem que aparecer antes dos 2 pontos, tá bom? O local, Mato Grosso do Sul, 2 pontos, o nome da editora, editora UFMS, vírgula, ano, 2011. Agora, a segunda referência é do mesmo livro, mas tem a segunda edição do livro. Então, veja que no começo é tudo igual, mas aí depois do título do livro vem segunda edição, ponto. São Paulo, que agora a segunda edição foi feita aqui, 2 pontos. O nome da editora, editora Livraria da Física, editorial, vírgula, o ano 2016, ponto final. Beleza? Agora o segundo livro. Segundo livro, eu escrevi junto com o professor Nardi. Então, são 2 autores. Lang, R, ponto. Aí vem o outro nome do outro autor, Nardi, R, de Roberto, ponto. Aí vem o nome do livro, tal, etc. Aí vem tudo igual. Tá bom? Bom, isso para livro, né? Agora, existe uma variedade de outros exemplos que a gente pode dar aqui. O primeiro exemplo que nós temos nesse slide aqui é de um livro. O segundo é um documento nacional, por isso que o autor é Brasil, tá bom? O terceiro exemplo também é uma publicação do Estado do Paraná, uma publicação governamental do Estado do Paraná, por isso o autor aqui vem escrito Paraná, tá bom? E o último exemplo aqui é um artigo de uma revista. Veja, os autores Monteiro e Gaspar são os sobrenomes deles, Monteiro e Gaspar. E aí vem o título do artigo. Note que agora o título do artigo não fica em negrito. Quem fica em negrito é o nome da revista, que se chama Investigações e Ensino de Ciências. Aí vem vírgula, o local da revista, vírgula, o volume da revista, mas não é para escrever volume
nem é para escrever VOL ponto. A norma da BNT é V ponto. Tá? Volume 12, vírgula. Número 1, N.1, vírgula. As páginas que se encontra esse artigo, e não é para escrever página, nem para escrever páginas, é P ponto, vírgula 2007, o ano, ponto final. Ah, tem mais um exemplo aqui, que é uma ata de um congresso. Esse aí que ficou complicado, olha lá. Então, é a Bonzanini com o professor Fernando Bastos. São 2 autores. O título do trabalho é esse, Concepções de Alunos do Ensino Médio sobre Clonagem, Organismos Transgênicos e Projeto Genoma. Então, esse é o nome do trabalho apresentado no evento. Qual evento? Em, 2 pontos, o nome do evento todo em maiúsculas, vírgula. A edição do evento, quer dizer, foi o 5º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, o ano do evento, vírgula, Bauru, o local do evento, ponto. Aí vem, atas 3 pontinhos, em negrito, porque esse trabalho está publicado nas atas deste 5º Encontro Nacional de... Aí depois vem Bauru de novo, perceberam? Por que 2 vezes? Porque esse segundo Bauru aí é o local onde foi publicado as atas, não onde foi realizado o evento. Então, Bauru também foi o local publicado as atas. 2 pontos, a Abrapec, que é a editora aí, que publicou, vírgula, o ano, ponto, e nesse caso, as páginas onde se encontram este trabalho nesta ata. Bom, pessoal, uma coisa que precisamos tomar cuidado é com o plágio. Cuidado com o plágio. Se você for escrever um parágrafo no seu TCC usando parte de um texto ou de um livro, então você vai fazer o seguinte: existem 2 maneiras. Ou você copia mudando as palavras, ou você copia literalmente palavrinha por palavrinha do livro. De qualquer modo, de qualquer maneira, você tem que citar este autor, ok? Então, primeiro exemplo, você está fazendo a citação de um autor chamado Tardif, e a obra dele é de 2004. Então, veja, exemplo 1. A maior parte de uma amostra de professores pesquisados por Tardif, 2004, respondeu que os saberes experienciais são dotados de maior importância. Acompanharam aí a leitura no slide? Certo. Esse autor Tardif disse isso, e você escreveu isso no seu TCC. Esse exemplo 1 está no seu TCC, tá? Só que você não copiou literalmente palavrinha por palavrinha do Tardif. Você extraiu do Tardif essa parte que ele disse que a amostra que ele pesquisou não é importante, não sei o que lá. Você escreveu com suas próprias palavras. Tá? Então, você vai citar o Tardif e o ano lá entre parênteses. E esse Tardif que você citou no TCC tem que aparecer lá no final do TCC nas suas referências bibliográficas. Lá, Tardif com letra maiúscula, vírgula, o primeiro nome dele, tudo certinho, tá? Agora, veja o exemplo 2, nesse mesmo slide. Exemplo 2. Note, vou ler para vocês. Os casos devem ser mais do que simples relatos do trabalho educacional, ou uma justa posição de narrativas. Mas, como explica Schulman, 1986, em um caso, abre aspas, conhecimento estratégico ou julgamento deve ser manifestado, fecha aspas. Por que pôs aspas aí? Quem quer responder? Por que tem aspas nesse exemplo número 2? Porque é um trecho que estava exatamente no trabalho do Schulman? Exatamente, Robin. Exatamente. Porque você copiou exatamente a frase que estava no livro do Schulman.
Tá? Então, você copiou. E você põe entre aspas. É obrigatório colocar entre aspas. Se não, existem softwares, né, na internet, se você publica isso é identificado automaticamente como um plágio, e você e seu orientador é condenado. E se for um trabalho assim, que foi publicado em revista famosa, em congresso famoso, e se pegar o plágio, é possível até você responder judicialmente por esse plágio. É que eu não conheço o caso até agora, mas disseram que dá até cadeia, tá? Então, plágio é uma coisa muito séria. Não custa nada colocar o nome do autor lá, tá? Seja copiando direto ou não. Professor, só uma perguntinha. Pode? Quando eu coloco entre aspas, eu tenho que colocar o ano que o autor publicou e a página? Ou só o ano é o suficiente? Tem que pôr a página. Tem. Agora tem. Antes não precisava, mas acho que agora precisa sim, ó. Ah, entendi. Eu vou pôr mais uns exemplos aqui, ó. Nesse slide, ó. No primeiro exemplo, ó, a ironia seria, assim, uma forma implícita de tarará, parará, parará. Não tem aspas. Então, é o autor, o sobrenome do autor e o ano, entre parênteses. Aí, olha o segundo exemplo. Está entre aspas. Tem até um colchete com reticências. Significa que tem mais coisa escrita, mas não foi importante para eu colocar no TCC. Aí, olha só o que vem entre parênteses. O sobrenome do autor em maiúscula. Então, quando você coloca a citação do autor e o sobrenome está dentro do parênteses, aí tem que ser tudo maiúsculo, viu? Todas as letras. Aí vai o ano e também o número da página, de onde você retirou, ou de onde você copiou literalmente essa citação. Tá? Que nem esse aqui, por exemplo, o terceiro aqui, ó. Segundo Mintzberg, aí fica em minúsculo, porque o sobrenome não está dentro dos parênteses. Né? Aí aparece o ano e o número da página. Por que o número da página? Porque você está copiando, entre aspas, né? Copiando tudo, literalmente, palavrinha por palavrinha, do Mintzberg. E às vezes tem citações que aparecem assim, não sei se vocês já viram, né? Deve ter visto, claro, né? Em vários artigos, citações desse jeito, com letrinha menor e o parágrafo recuado, né? A margem ali recuada, de 4 centímetros, geralmente. E a letrinha de menor tamanho. Por quê? Porque a parte que você precisou copiar do autor ultrapassou 3 linhas do seu TCC. Entendeu? Então, se você for copiar uma parte de um autor, e se isso que você copiou, entre aspas, passou de 3 linhas no seu TCC, você vai ter que escrever desse jeito. Né? Recuar o parágrafo, diminuir a letra e colocar lá no final, em letra maiúscula, ano e o número da página. Entendeu? Bom, acontece que muitas vezes um evento ou uma revista já te fornece um arquivo em Word com as normas prontinhas já, sabe? Isso facilita muito do que simplesmente você pegar lá as normas, está escrito assim. Tem que ser em papel, no formato, né, nas dimensões A4, a margem esquerda tem que ter 3 centímetros, a direita 2, a margem superior 1,5 centímetro, a margem inferior 2 centímetros, a fonte do título tem que ser do tipo Arial, tem que ter tamanho 18, tem que estar em negrito, centralizado, espaço de 18 pontos antes, 12 pontos depois. Nossa, até você configurar todo esse arquivo demora um tempão. Então, felizmente, muitas revistas e muitos eventos já fornecem para você um arquivo em Word, já com o modelo, um template. Olha que beleza. Aí depois você pega o seu rascunho do seu artigo, que você escreveu lá de qualquer jeitão lá no Word,
e só vai copiando e colando dentro do seu template, tá bom? E aí já vai configurando direitinho. Geralmente tem limites de páginas para eventos, né? E para revistas, depende da revista, tem algumas que limitam a quantidade de páginas, tem outras que não. Então tem norma, aí eles dão a norma certa. Ah, um detalhe, viu? Um detalhe, nem toda revista usa as normas da BNT, viu? Então, por exemplo, você vai encontrar revistas que pedem normas diferentes na hora de colocar as referências bibliográficas. A Revista Brasileira de Ensino de Física, por exemplo, é uma delas. Não são normas da BNT, as normas são bem diferentes, tá bom? Inclusive as citações. Então, você tem que pegar lá as normas da revista e ver como é que faz. Ok, então, a partir daquele exemplo lá da máquina de refrigerante, já estamos quase acabando, viu, pessoal? A partir, então, daquele exemplo da máquina de refrigerante, conseguimos agora identificar a estrutura de um trabalho científico, seja ele um projeto para pós-graduação, para um artigo, um trabalho para evento, uma monografia, um TCC, iniciação científica, geralmente segue essa estrutura aí, ó. Tem que ter título, um sumário, um resumo, palavra-chave também, né? Não está aí, mas palavra-chave. Bom, aí vem o tópico introdução. O que vai na introdução? Na introdução você apresenta para o leitor em parágrafos distintos aí, tá? Tudo dentro do título introdução. Você vai mostrar para o leitor o tema da sua pesquisa. Você vai apresentar a questão da sua pesquisa, a pergunta que você quer responder, né? A problematização. Você vai apresentar para o leitor os seus objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Você vai apresentar as justificativas, quer dizer, você vai ter que convencer para o leitor por que esse seu TCC é importante. E se for exigido, né, hipóteses. Geralmente na área de pesquisa em educação não se usa hipóteses. Bom, aí a segunda seria aí o segundo item, né, de um trabalho, a fundamentação. Fundamentação teórica, né? E o que vem aí? Você vai escrever a teoria por trás do seu TCC. Você vai ter que se fundamentar em alguma teoria. Por exemplo, né? E também o levantamento bibliográfico vai aí, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que você vai fazer um TCC sobre ensino de ótica, né? Ensino de física, no subtema ótica, nas escolas, tá? E você vai fazer você vai querer pesquisar sobre ensino de ótica deixa eu ver aqui. O que a gente fez lá ou tentou fazer, né, pelo menos, né, na disciplina na nossa disciplina aí cara, esqueci o nome da disciplina. De instrumentação, poxa. Na disciplina de instrumentação. Vamos dizer que você vai fazer um TCC que você vai pesquisar o ensino de ótica, mas num viés de ensino por investigação. Tá? Então, aí na fundamentação teórica, você vai ter que apresentar a teoria do ensino por investigação. Quem são os autores do ensino por investigação? Você vai ter que colocar aí, né? Uma das maiores referências no Brasil é a Ana Maria Pessoa de Carvalho. Então, a Ana Maria Pessoa de Carvalho, ou seja, a Carvalho, tem que ser citada aí na fundamentação e ir lá nas referências bibliográficas. Ensino por investigação, fundamentação teórica. Tá? E o levantamento bibliográfico, o que seria? Ora, você vai nas revistas e nos trabalhos dos eventos procurar por pessoas, por autores que já publicaram sobre o ensino de ótica nas escolas, né? E usando como base o ensino por investigação.
Aí você vai apresentar isso, ó. Fulano de tal, ciclano, fez já trabalho sobre ensino de ótica. Eu não sou o primeiro a fazer um TCC sobre isso. Outras pessoas já fizeram. Quais? Esse. Então, você vai apresentar um trabalho, um levantamento bibliográfico no seu TCC. Até aqui, tudo bem? Certo? Beleza. Professor, Pois não. e se o meu trabalho for justamente fazer uma pesquisa na literatura? Como é que funciona? Ah, legal. Boa pergunta. Então, nesse caso, você não tem uma fundamentação teórica propriamente dita, porque o seu trabalho não é um trabalho de campo, né? O seu trabalho, o seu TCC não é um trabalho de campo. O seu trabalho, vamos dizer assim, de campo, né? Está todo na bibliografia. Tá? Então, você vai apresentar uma fundamentação teórica que mostre você está se baseando em quê? Né? Porque existem diferentes tipos de levantamentos bibliográficos. Estado da arte, estado do conhecimento, ou como é que é? Revisão sistemática, né? Então, são vários tipos de levantamento bibliográfico. Então, se apresenta aí. E agora, o levantamento bibliográfico em si não vai aparecer aí na fundamentação, vai ser na metodologia, porque a sua metodologia de pesquisa é o levantamento bibliográfico, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Tá, de nada. Ok. Agora, a metodologia é a outra parte do trabalho, né, do TCC. O que aparece na metodologia do TCC? Você vai ter que descrever os métodos que você vai usar para coletar os dados. Você vai ter que descrever as técnicas de coletar os dados. Então, você vai na escola, na sala de aula, coletar os dados. Você vai usar o quê? Você vai observar os alunos? Você vai filmar os alunos? Ou você vai passar questionário para eles responderem? Você vai fazer entrevista com eles? São as técnicas que você vai usar para coletar os dados, entendeu? E a análise. Aí você vai ter que mostrar na metodologia como você vai analisar esses dados. Então, como que você vai analisar agora esses questionários? Como você vai analisar as respostas das entrevistas? No caso da Júlia, né? Como você vai analisar os artigos que você vai encontrar no seu levantamento bibliográfico? Você não vai simplesmente fazer o levantamento e jogar lá no TCC, ó, achei isso, acabou. Vai ter que fazer uma análise desses artigos, né? Você vai analisar como? Então, existem algumas metodologias de análise. Você vai analisar o discurso, você vai analisar o conteúdo, você vai analisar o sujeito, você vai analisar a argumentação, né? Você vai fazer que tipo de análise? Então, para tudo isso, existem metodologias distintas. Por exemplo, vamos dizer que a Júlia... Sim, alguém quer falar aí? Não? Parece que... Alguém tentou falar alguma coisa aí? Eu saí sem querer, entrei de novo com o microfone ligado. Não. Tá bom. Então, vamos dizer que a Júlia vai fazer o levantamento bibliográfico e vai analisar esses artigos. Tá? Como que ela vai analisar esses artigos? Vamos dizer que ela escolha análise de conteúdo. Então, essa é a metodologia de análise dela, análise do conteúdo. Existe algum livro que explique o que é análise de conteúdo? Sim, é uma autora chamada Laurence Bardin, francesa. Né? Então, a Bardin, ela apresenta ali no livro dela como se faz análise de conteúdo de textos. Né? Existe, por exemplo, análise textual discursiva,
que o autor é o Roque Moraes, né? Então, vamos dizer que a Júlia vai fazer análise de conteúdo usando essa autora chamada Bardan. Então, ela vai fazer essa análise dos artigos e apresentar os resultados desta análise. Não vai simplesmente mostrar os artigos. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que algum de vocês vamos pegar o exemplo do ensino de ótica lá, vai. E vocês vão fazer entrevistas com alunos para ver até que ponto eles conseguiram entender um conceito de ótica usando o ensino por investigação. Então, você vai fazer entrevista com os 2 ou 3 alunos lá. Então, vamos ter que analisar essas entrevistas. Como vocês vão analisar? Pode ser por análise de conteúdo, igual a Júlia? Pode ser. Pode ser também outra opção. Pode ser que você resolva analisar as entrevistas usando a metodologia da análise do discurso. Você quer descobrir pelo discurso das entrevistas o que os alunos querem dizer. Entendeu? Então, você vai analisar o discurso. E aí você vai apresentar os resultados. Outro detalhe que deve apresentar na metodologia, geralmente em projetos aí, não no TCC em si, mas um projeto para uma pesquisa. É o cronograma, quanto tempo vai levar isso, a sua pesquisa, né? E aquela tabelinha, né, com os meses e tal, e as etapas da sua pesquisa. E o orçamento, fazer um orçamento. Vou gastar tanto com esta pesquisa, tá? Mas para um TCC, isso não se aplica. Agora, o outro item é análise dos dados e os resultados. Então, é nesse item que você vai apresentar a análise propriamente dita, você vai descrever, estou analisando aqui, essa análise deu isso, deu aqui e tal, e os resultados que você obteve. Aí você fecha o seu TCC com considerações finais, e aqui um cuidado especial, viu, pessoal? Atenção, considerações não é um resumo de tudo que você fez. Não é, porque isso já tem lá no começo, o resumo. O resumo do TCC, lá no começo do seu TCC, é a última coisa que você vai escrever, mas é a primeira coisa que tem que aparecer. O resumo do TCC. Considerações não é um resumo. Considerações, você vai escrever suas impressões pessoais, o que esse TCC contribuiu para a área, quais foram as dificuldades que você encontrou ao longo da sua pesquisa, o que teve de positivo, é uma reflexão, é um balanço geral. Tá? E quais foram outras questões de pesquisa que surgiram ao longo do teu TCC, mas que não era o momento de responder ainda. Isso fica como sugestão para as próximas pesquisas, próximos TCCs, ou para quem quiser, ou para o seu mestrado. Entenderam? É para isso que serve considerações, tá? Bom, aí vem as referências no final. E outro detalhe que muita gente se perde aí, ó. Apêndice e anexo. Atenção, hein? Apêndice, você vai colocar ali tudo que você produziu para o seu TCC, tá? E anexo, você vai colocar ali coisas que você usou no seu TCC, mas que não foi você que produziu. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, deixa eu ver, você teve que elaborar um questionário para você fazer sua pesquisa com os alunos no seu TCC, tá? Então, para o seu TCC, você precisou elaborar um questionário para passar para os seus alunos, para fazer uma pesquisa, tá? Um levantamento lá. Esse questionário, foi você que produziu? Foi. Então, você não vai pôr as perguntas do questionário no corpo do TCC. Você vai pôr lá nos apêndices. Tá? Agora, e se você pegou esse questionário de um artigo que alguém já publicou? Vamos dizer que você está usando o questionário já de uma pesquisa que alguém já fez. Não foi você quem fez o questionário. Então, ele vai lá nos anexos. Entenderam?
e isso vale mesmo para a questão de tradução. Tipo, o original tá em outra língua. Você fez a sua versão aqui em português. Entra como Certo. seu ou do outro? Boa pergunta, hein, Janas? Boa pergunta, hein? Rapaz, não sei, viu? Não sei. Deixa eu pensar aqui. A tradução foi você que fez, mas o texto original não foi você. Você também, hein? Boa. Eu não sei, precisaria dar uma consultada aí, viu? Para ver. Eu não sei te responder agora, não. Não vou nem arriscar uma resposta, porque eu não sei mesmo. Eu Mas também é fiquei com fácil essa dúvida. achar. É fácil achar, e na internet a gente acha fácil depois. Se você quiser ir dando uma olhada aí enquanto eu continuo, aí você compartilha a resposta para nós aqui, por favor. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Tá, beleza. Bom, deixa eu ver que horas são. Não, 9h10 já. Não vai dar tempo, mas eu teria aqui algumas atividadezinhas para vocês fazerem, para a gente treinar isso. Mas eu não vou pedir para vocês fazerem, não. Ó, mas vou explicar como que é a atividade, se vocês quiserem fazer depois à vontade. Tá? É para vocês lerem os resumos que eu vou passar agora e identificar a seguinte estrutura. Ó. Então, a tarefa é o seguinte: eu vou passar nesses próximos slides o resumo, aí vocês têm que identificar só pelo resumo do artigo, hein? Só pelo resumo do artigo, o tema da pesquisa, a questão problema, a problemática da pesquisa, os objetivos da pesquisa, a fundamentação teórica que a pesquisa se baseou, a metodologia de análise dos dados que a pesquisa usou e os principais resultados encontrados. Pessoal, todo resumo de um TCC, de um artigo, tem que ter esses componentes, tá bom? Então, todo resumo. Se não tiver, é porque o resumo não presta. Aí, falei, mas o resumo está falhando, tá? Exagerei, né? Porque o resumo está falhando um pouquinho. Tá? Então, tem que ter esses itens. Então, a tarefa seria essa daí. Mas fica para a tarefa de casa aí, ó. Tema, problemática, objetivos, fundamentação, metodologia e resultados. Então, tem esse artigo aqui dos autores Bruno de Andrade Martins e Rodolfo Lang. Tá? Então, leia o resumo e identifica aqueles itens. Tem esse outro resumo aqui desse artigo Educação em Astronomia, investigando aspectos de conscientização socioambiental sobre a poluição luminosa na perspectiva da abordagem temática, da Fabiana e do Rodolfo Lang. Tem esse outro artigo aqui do Rodolfo Lang também, mas só o resumo, identifica esses itens. E esse outro artigo também do Rodolfo Lang e do Roberto Nardi. Você vê que eu só peguei gente top, hein? Só gente top, ó o nível aqui. Legal. E aqui, pessoal, esse último slide aqui, é o último slide. Ele vai ajudar vocês a estruturar o seu TCC, sabe? Eu considero esse slide aqui como um bom exercício para você ter um ponto de partida, um bom ponto de partida para o seu TCC. São questões. Se você conseguir responder, né? Quer dizer, você vai ter que responder, né? À medida que você for respondendo a essas perguntas e escrevendo no papel essas respostas, ou vai digitando essas respostas, você estará automaticamente estruturando o seu TCC. Ó, que beleza. Então, vamos lá. Escolha um tema para a sua pesquisa. Ou seja, o que você deseja pesquisar? Responde aí. Não agora, né? Claro. Então, é o tema da sua pesquisa. Outra. Formule uma pergunta-problema que você deseja pesquisar, né, no seu TCC.
Aqui está escrito em sua profissão docente porque esses slides foram produzidos para professores, mas serve em seu TCC, né? Modifica essa frase assim: formule uma questão problema que você deseja pesquisar em seu TCC, ok? Você vai obter sua problematização. Se você responder, para que estou querendo pesquisar isso no meu TCC? As respostas do para que você está querendo pesquisar serão os objetivos. Depois, escreva por que você está querendo pesquisar isso no seu TCC. Essas são as justificativas do seu TCC. Aí, se você quiser, né, não é obrigatório na área de educação, mas se você tiver possíveis respostas, serão as hipóteses. Depois, descreva sobre qual teoria você pretende se apoiar para responder a pergunta do seu TCC. Depois, descreva onde você buscará artigos, né, trabalhos em eventos que falam sobre o mesmo tema que você está pesquisando. Tudo isso é a fundamentação teórica, o levantamento bibliográfico, tá? Então, por exemplo, nessa teoria, pode ser que você se apoie, por exemplo, em Piaget, né? Você usa uma fundamentação teórica em Piaget, em Vygotsky, Ausubel, né? Um Freire, ou na Ana Maria Pessoa de Carvalho, entendeu? Então, são fundamentações teóricas da área da teoria da aprendizagem, tá? Agora, próximo passo, você vai descrever, se você conseguir escrever isso, ó, de modo bem geral, né? Primeiro, nessa primeira etapa, você descreve como você vai realizar seu TCC, como você vai coletar os dados, como você vai analisar os dados. Responde isso. Depois você vai escrever quem que está envolvido na pesquisa. Quer dizer, qual que é o seu público-alvo? Você vai pesquisar alunos do ensino médio? Você vai pesquisar professores? Você vai pesquisar alunos de ensino fundamental? De qual ano? De qual série, né? Será que é só terceiro ano do ensino médio? Será que são só vestibulandos? É sua amostra, seu grupo de análise, seu público-alvo. Que faixa etária que é? Serão só meninos, só meninas? Quantos meninos, quantas meninas? Entenderam? E qual gênero? Tá? Então, isso tudo entra na metodologia. Se você conseguir responder isso, você já está descrevendo a metodologia do seu TCC. Bom, aí, se você quiser colocar um cronograma no seu TCC, para você se organizar temporalmente, né, as etapas do seu TCC, você pode montar um cronograma. Se você tiver despesas e precisar, você põe um orçamento. E aí, quando você já tiver a análise pronta do seu TCC, você vai escrever as respostas, os resultados. E o que são os resultados, gente? Os resultados nada mais são do que a resposta para a pergunta inicial que você elaborou. Tá vendo? Então, você tem que apresentar como resultados, lá nos resultados, quando você estiver escrevendo o seu TCC, lembra de retomar nos parágrafos, você vai digitar lá, você retoma os objetivos da sua pesquisa, a questão da sua pesquisa, do seu TCC, e responde ela agora. Né? Como se estivesse dizendo para o leitor, olha, todo esse trabalho que eu fiz no TCC, consegui achar a resposta para a minha questão problema, que é essas, ou são essas, tá. São os resultados da sua pesquisa. E aí você publica a sua pesquisa, né? Num congresso ou numa revista científica, que é a socialização dos seus resultados. Era isso, gente. Passei um pouco do tempo, eu tinha planejado... tem uns bônus aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta?
Perguntas? O pessoal Aliás, dormiu? eu tentei achar aqui o negócio lá da tradução, não achei nada. Também não achou? O que dá a entender é se o texto não é da sua produção, entra Anexo, né? como anexo. Podemos fazer assim por enquanto, Janas, pessoal aí, né? Eu sempre sugiro o seguinte para os meus orientandos. Bom, você é me orientando, vou sugerir. Você faz o seguinte: coloca no anexo, né? E escreve tradução do texto original do fulano de tal, né? Põe lá de quem que é o texto original, tal, e tradução do autor deste TCC. Tarará. E vamos para a banca. O que a banca falar, a gente faz. Se a banca disser, não, é no anexo mesmo. Ou se a banca disser, tem que ir pro apêndice. Aí a gente põe no peito, tanto faz, deixa a banca se virar, pensar por nós. Manda bucha pra eles. Manda bucha para eles, é isso aí. Legal, Jonas, valeu aí. E aí, pessoal? Não sei se ajudou, se mais atrapalhou, se ficou claro, se era isso que vocês esperavam. Não sei. O que vocês acham aí? Pode dizer. Eu acho que ajudou bastante, professor. Professor, eu acho que você me deu o norte, o sul, o leste e o oeste. Legal. Só não esquece de mandar os slides pra gente, professor. Eu mando já. Tá bom. Se vocês tiverem mais alguma dificuldade ou se precisarem de mais alguma coisa em relação ao TCC aí, né? Alguma dúvida, algum ponto que eu não abordei nessa apresentação aí, faltou alguma coisa, pode me perguntar, me escrever depois, aí eu posso ajudar aí no que precisar. Por que não... Bom, é sugestão minha aí, né? Faça o seguinte, tenta montar uma estrutura, dar uma estruturada no seu TCC, né? Nesse último slide aí, pega ele, vai respondendo tal e monta uma estrutura, né? Já com os tópicos, né? Introdução, fundamentação, metodologia, tal. Já elabora mais ou menos como vai ser a estrutura do seu TCC, né? Já ajuda bastante, já não fica tão perdido. Tá bom? Tá bom. Valeu. Tá bom. Então tá, gente. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, então eu vou me despedir. E acho que o Renan estava gravando. Acredito que sim. Se tudo deu certo, eu gravei. Legal, legal. Então, se me perdoem a aparência aí, né? Que não fiz a barba hoje. Nem deu tempo de tomar banho ainda. Vou tomar banho ainda, né? E ainda bem que o vídeo aula aqui, vídeo palestra, não, videoconferência não transmite também os odores, viu? Senão eu ia passar vergonha aqui. Mas vocês podem disponibilizar os slides aí e a gravação para os demais alunos aí que estiver fazendo TCC, tá bom? Fica à vontade aí.